Jerusalém, 30. Depois de Cristo. Um homem caminha sozinho pelas ruas escuras, carregando uma bolsa que tilinta a cada passo. O peso das moedas de prata em suas mãos contrasta com o peso muito maior que carrega em seu coração. Seu nome ecoará pelos séculos seguintes como sinônimo de traição. Mas e se tudo que você pensava saber sobre Judas Iscariotes fosse apenas metade da verdade? Por quase 2000 anos, uma pergunta atormentou historiadores, teólogos e arqueólogos. Por que o discípulo mais confiável de Jesus, aquele escolhido para carregar a bolsa do grupo, aquele que tinha acesso direto ao tesouro dos apóstolos, decidiria trair seu mestre? Mais intrigante ainda, por que Jesus, que segundo os relatos demonstrava conhecimento sobrenatural dos eventos futuros, escolheu justamente Judas para estar ao seu lado? A resposta pode estar escondida em manuscritos antigos descobertos no século passado, em evidências arqueológicas que reescrevem nossa compreensão dos primeiros anos do cristianismo e em uma conspiração política que poucos ousaram examinar de perto. Uma conspiração que não começou com uma traição, mas com um plano secreto que mudaria o curso da história humana para sempre. Esta não é apenas a história de um homem que vendeu seu amigo por 30 moedas de prata. Esta é a história de um sacrifício calculado, de um papel que alguém precisava desempenhar e de uma verdade tão perturbadora que foi enterrada junto com os protagonistas da maior reviravolta da história. Para entender o que realmente aconteceu naquelas semanas finais em Jerusalém, precisamos voltar 3 anos antes, quando um jovem de Iscariotes, a única cidade não galileia entre os 12 discípulos, decidiu abandonar tudo para seguir um carpinteiro de Nazaré. Precisamos entender por que Jesus confiou a Judas responsabilidades que não confiou nem mesmo a Pedro, João ou Tiago. E precisamos explorar a possibilidade aterrorizante de que tudo tenha acontecido exatamente como deveria acontecer. O primeiro século da era cristã era um caldeirão de tensões políticas e religiosas. Roma dominava com punho de ferro, mas sua influência sobre a Judéia era exercida através de uma complexa rede de alianças com líderes locais. O Sinédrio, o Supremo Conselho Religioso Judaico, caminhava em uma corda bamba entre manter sua autoridade espiritual e não desafiar diretamente o poder romano. Qualquer movimento messiânico representava uma ameaça dupla, ao controle religioso estabelecido e à estabilidade política que Roma exigia. Neste cenário explosivo, Jesus de Nazaré emergia como uma figura impossível de ignorar. Suas palavras atraíam multidões, seus atos desafiavam convenções, e seu crescente número de seguidores causava nervosismo tanto em Roma quanto no Sinédrio. Mas havia algo diferente neste rabi galileu. Ele não pregava rebelião armada como outros messias da época. Não convocava seus seguidores para pegarem armas contra Roma. Sua revolução era de natureza completamente diferente, e talvez por isso mesmo, infinitamente mais perigosa. Entre seus seguidores mais próximos estava Judas, filho de Simão Iscariotes. Diferente dos outros discípulos, que em sua maioria eram pescadores simples da Galileia, Judas vinha de uma região mais sofisticada, tinha educação superior e demonstrava habilidades administrativas que logo chamaram a atenção de Jesus. Foi a Judas que Jesus confiou a bolsa comum do grupo. Foi Judas quem gerenciava os recursos financeiros que sustentavam o ministério. Foi Judas quem tinha acesso aos fundos que permitiam ao grupo viajar, comer e hospedar-se. Essa escolha não era casual. Em uma sociedade onde a confiança financeira era sagrada, entregar a bolsa a alguém era o maior sinal de confiança que um líder podia demonstrar. Jesus não apenas confiava em Judas com o dinheiro, ele confiava nele com a sustentação material de toda a missão. Durante 3 anos, Judas caminhou ao lado de Jesus pelas estradas empoeiradas da Palestina. Viu águas se transformarem em vinho. Presenciou cegos recuperarem a visão e paralíticos voltarem a andar. Ouviu ensinamentos que desafiavam tudo o que pensava saber sobre Deus, poder e propósito. Mas Judas era diferente dos outros discípulos. Onde eles viam milagres, ele via implicações. Onde eles ouviam parábolas, ele calculava consequências.
Manuscritos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, lançaram nova luz sobre a figura de Judas. O Evangelho de Judas, embora escrito décadas após os eventos, preserva tradições antigas que sugerem uma relação muito mais complexa entre Jesus e seu futuro traidor. Segundo esses textos, Judas não era apenas um discípulo, mas o discípulo, aquele que compreendia aspectos da missão de Jesus que escapavam aos outros. A tensão começou a crescer no terceiro ano do ministério. Jesus falava cada vez mais abertamente sobre sua morte iminente. Suas palavras confundiam os outros discípulos, que imaginavam um Messias conquistador, não um Messias sofredor. Mas Judas entendia. E talvez essa compreensão tenha sido sua maldição. Os evangelhos canônicos preservam pistas intrigantes. Em João 12, quando Maria unge Jesus com perfume caro, é Judas quem protesta, alegando que o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. O evangelista João adiciona que Judas disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão. Mas essa explicação sempre pareceu forçada aos estudiosos. Por que Jesus manteria um ladrão conhecido como tesoureiro do grupo por 3 anos? A explicação alternativa é mais perturbadora. Judas não estava protestando por ganância, mas por uma compreensão aguda de que recursos estavam sendo desperdiçados em rituais quando poderiam financiar uma revolução. Judas via o potencial político e social do movimento de Jesus e ficava frustrado com o aparente desperdício de oportunidades. Evidências arqueológicas da Jerusalém do primeiro século revelam uma cidade em ebulição. Moedas cunhadas pelos zelotes, grupos extremistas que pregavam a expulsão violenta dos romanos, circulavam lado a lado com denários imperiais. Grafites em paredes falam de libertação e vingança. O ar estava carregado de expectativa messiânica, e muitos esperavam que Jesus assumisse a liderança de uma revolta armada. Mas Jesus consistentemente rejeitava esse papel. Quando tentaram fazê-lo rei pela força após a multiplicação dos pães, ele fugiu para o monte. Quando Pedro tentou defendê-lo no Getsêmani, Jesus o repreendeu. Essa recusa sistemática de assumir poder político deve ter sido devastadora para alguém como Judas, que via no movimento de Jesus a oportunidade de transformação social que sua terra desesperadamente precisava. A situação se tornou crítica durante a festa dos tabernáculos, 6 meses antes da Páscoa final. Jesus subiu secretamente para Jerusalém e ensinou no templo, causando furor entre as autoridades. Foi então que o Sinédrio decidiu que ele precisava ser silenciado. Mas como prender um homem que nunca ficava no mesmo lugar 2 noites seguidas e que tinha seguidores fanáticos dispostos a defendê-lo? A resposta chegou de onde menos esperavam. Judas procurou os principais sacerdotes, não como um traidor motivado por ganância, mas como um homem desesperado que via sua última chance de forçar Jesus a assumir seu destino político. Os textos sugerem que Judas acreditava que, uma vez preso, Jesus seria forçado a usar seus poderes sobrenaturais para se libertar, expor a hipocrisia religiosa e assumir finalmente a liderança que o povo esperava. As 30 moedas de prata não eram o objetivo, eram o pretexto. Judas precisava de uma razão oficial para sua cooperação, mas seu verdadeiro plano era muito mais sofisticado. Ele entregaria Jesus em circunstâncias que forçariam uma demonstração pública de poder, transformando uma prisão em uma revolução. Um momento de fraqueza aparente na maior demonstração de força da história. Mas havia um problema com esse plano. Jesus sabia exatamente o que Judas estava pensando, e tinha seus próprios planos. A última ceia não foi apenas uma refeição de despedida. Foi o momento em que 2 planos secretos colidiram frontalmente, e apenas um deles estava destinado a se realizar. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, incluindo os de Judas, ele estava demonstrando uma compreensão do sacrifício que cada um deles faria. Quando partiu o pão e o chamou de seu corpo, estava revelando que entendia perfeitamente o preço que seria pago. Um de vocês me trairá. Jesus anunciou durante a ceia. Os outros discípulos olharam ao redor, confusos, mas Judas sabia que havia sido descoberto. A pergunta que todos fizeram, "Sou eu, Senhor?", revelava que nenhum dos outros suspeitava de Judas.
Para eles, ele continuava sendo o administrador confiável, o homem responsável, aquele que cuidava das necessidades práticas do grupo. Quando Jesus disse a Judas, "O que você tem que fazer, faça rapidamente", estava dando permissão para um plano que ele conhecia desde o início, mas não era o plano que Judas imaginava estar executando. Jesus não seria forçado a se revelar como Messias político, porque essa nunca havia sido sua missão. O reino que ele veio estabelecer não era deste mundo, e sua revolução não seria conquistada com espadas, mas com sacrifício. O beijo no Getsêmani é talvez o momento mais carregado de ironia trágica em toda a literatura humana. Judas chegou ao jardim convencido de que estava orquestrando o início da revolução messiânica. Jesus chegou sabendo que estava caminhando voluntariamente para sua execução. Quando seus lábios se tocaram naquele beijo de identificação, dois destinos se selaram. Um homem que pensava estar salvando Israel estava condenando a si mesmo, e outro que sabia estar morrendo estava salvando a humanidade. Evidências textuais sugerem que Judas permaneceu próximo durante o julgamento, esperando o momento em que Jesus revelaria seu poder. Quando Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos, quando não convocou legiões de anjos para sua defesa, quando aceitou passivamente a condenação, Judas finalmente compreendeu que havia interpretado tudo errado. O Jesus que ele seguiu por 3 anos nunca havia escondido suas intenções. Falara repetidamente sobre morte, sobre sacrifício, sobre um reino que não se estabeleceria pela força. Judas simplesmente se recusara a acreditar porque não conseguia aceitar um Messias que escolhesse a cruz em vez do trono. Mateus relata que Judas tentou devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, dizendo: "Pequei, traindo sangue inocente." Essa não é a confissão de um homem motivado por ganância, mas o desespero de alguém que percebeu ter sido peça de um plano muito maior que sua capacidade de compreensão. Os sacerdotes responderam: "Que nos importa? Isso é problema seu." Naquele momento, Judas enfrentou a realidade devastadora de que não apenas havia falhado em seus objetivos, mas havia se tornado instrumento da morte do homem que mais admirava. Sua tentativa de forçar Jesus a assumir poder político havia resultado na execução do único líder que poderia realmente ter transformado o mundo. Diferentes tradições preservam versões variadas da morte de Judas. Mateus fala em suicídio por enforcamento. Atos menciona uma queda fatal em um campo. Algumas tradições posteriores sugerem que ele viveu anos em penitência, consumido pela culpa. Mas todas concordam em um ponto: Judas não conseguiu viver com as consequências de suas escolhas. A cruz não foi o fim que Judas esperava, mas foi exatamente o fim que Jesus planejara. Quando o centurião romano exclamou: "Verdadeiramente este era o Filho de Deus", estava articulando a revelação que Judas havia tentado forçar, mas que só se tornou possível através da morte que ele havia tentado evitar. A história de Judas não termina com sua morte. Nas décadas seguintes, quando os evangelhos foram escritos e a igreja primitiva começou a interpretar os eventos da Páscoa, Judas se tornou mais que um personagem histórico. Ele se tornou um símbolo. Mas símbolo de quê? Durante séculos, Judas foi pintado como a personificação do mal, o traidor supremo, o homem que vendeu Deus por dinheiro. Mas essa interpretação ignora evidências históricas e textuais que sugerem uma figura muito mais complexa e, em última análise, mais humana. Judas não foi um monstro que agiu por malícia pura. Foi um homem inteligente e dedicado que interpretou errado os eventos dos quais participava e tomou decisões baseadas em premissas incorretas. A descoberta de textos como o Evangelho de Judas no século XX forçou estudiosos a reconsiderar narrativas tradicionais. Embora esses documentos sejam posteriores e não possam ser considerados historicamente precisos sobre os eventos específicos, eles preservam tradições antigas que sugerem uma relação muito mais nuançada entre Jesus e Judas do que os evangelhos canônicos explicitamente descrevem. Algumas dessas tradições apresentam Judas não como traidor, mas como o único discípulo que realmente compreendeu a missão de Jesus e que por isso mesmo foi escolhido para desempenhar o papel mais difícil, aquele que tornaria possível a salvação através do sacrifício. Segundo essa interpretação, Judas não agiu contra Jesus, mas em colaboração com ele.
executando uma parte necessária de um plano divino maior. Essa perspectiva é teologicamente controversa, porque levanta questões perturbadoras sobre livre-arbítrio, predestinação e a natureza do bem e do mal. Se Judas foi escolhido por Jesus para desempenhar seu papel, ele é realmente responsável por suas ações? Se a traição era necessária para a salvação, Judas deveria ser condenado ou honrado? A resposta talvez esteja na própria complexidade da pergunta. A história de Judas nos força a confrontar a realidade de que nossas ações têm consequências que vão muito além de nossa capacidade de prever ou controlar. Judas agiu baseado em suas convicções mais profundas sobre o que era necessário para seu povo e seu tempo. Suas intenções podem ter sido nobres, mas suas escolhas foram fatais. Arqueólogos modernos encontraram em Jerusalém evidências da tensão social que caracterizava o primeiro século. Moedas romanas deliberadamente desfiguradas por mãos judaicas, inscrições em aramaico clamando por libertação, restos de edifícios destruídos durante revoltas posteriores. O mundo em que Judas viveu estava realmente desesperado por mudança, e sua frustração com a aparente passividade de Jesus era compreensível dentro desse contexto. Mas a revolução que Jesus trouxe foi de natureza completamente diferente da que Judas esperava. Em vez de derrubar governos, ela transformaria corações. Em vez de conquistar territórios, conquistaria almas. Em vez de estabelecer um reino terreno que duraria algumas décadas, estabeleceria um reino espiritual que perduraria pelos séculos. Ironicamente, o plano secreto de Judas para forçar Jesus a assumir poder político falhou completamente. Mas o plano secreto de Jesus para redimir a humanidade através do sacrifício funcionou perfeitamente. A cruz que deveria ter sido o fim se tornou o começo. A derrota aparente se revelou a vitória definitiva. A pergunta que permanece, 2000 anos depois, não é se Judas era bom ou mau, herói ou vilão. A pergunta é o que sua história nos ensina sobre as limitações da sabedoria humana, sobre os perigos de tentar forçar nossa vontade sobre os planos divinos, e sobre a possibilidade de que até mesmo nossos maiores erros possam ser transformados em instrumentos de propósitos maiores que nossa capacidade de compreender. Judas queria salvar Israel através da força. Jesus salvou o mundo através do amor. Judas queria um Messias que conquistasse. Jesus foi um Messias que serviu. Judas planejou uma revolução política que duraria algumas gerações. Jesus iniciou uma revolução espiritual que ainda está transformando vidas hoje. A história de Judas é, finalmente, nossa própria história. A história de pessoas bem intencionadas, que às vezes fazem escolhas terrivelmente erradas, que interpretam mal os sinais dos tempos, que confundem seus desejos com a vontade divina. Mas também é uma história sobre segundas chances, sobre redenção possível, e sobre um amor que é maior que nossos piores erros. Porque se há uma lição na tragédia de Judas Iscariotes, é esta. Não importa quão longe tenhamos nos afastado, não importa quão terrivelmente tenhamos falhado, há sempre um caminho de volta. Judas não conseguiu encontrar esse caminho, mas isso não significa que ele não existisse, e não significa que não exista para nós também. E assim, mais um dos grandes mistérios da história foi desvelado. A verdade sobre Judas. O plano secreto que mudou a história permaneceu oculta por séculos, mas hoje foi revelada para você. Se você quer continuar desvelando as histórias mais fascinantes e misteriosas que moldaram nossa civilização, inscreva-se no canal Desvelado e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. E você, o que achou dessa história sobre Judas? O plano secreto que mudou a história? Deixe sua opinião nos comentários. Essa é uma discussão que precisa acontecer. No próximo vídeo, vamos desvelar mais um mistério fascinante da história bíblica. Uma revelação que vai surpreender você. Até a próxima revelação.